Eu intitulei essa ministração desta noite, você põe para mim o tema: fomos chamados por Deus para fazer a diferença. Olha que responsabilidade isso aí nos traz. Diga isso para o seu irmão: você foi chamado por Deus para fazer a diferença. Fazer a diferença não é muito fácil para nós, cristãos, né? Principalmente na vida cristã. Porque para eu fazer a diferença, eu preciso negar as minhas vontades, andar em contramão com o mundo, e nem sempre isso nos agrada, não é? Malaquias capítulo 3, versículo 18. Então vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. Olha só, Deus está procurando a quem faça a diferença. E é a respeito desse assunto que eu quero compartilhar com vocês. Quero que vocês pense um pouco. Eu vou descer, posso descer? Vocês, Leandro, cadê você, Leandro? Ah, então eu posso descer, o Leandro está lá fora mesmo, vamos fazer o que é. Gostaria de compartilhar com vocês, que vocês agora me dissessem, o povo de Israel, eles passaram assim por vários momentos difíceis na história de Israel. Eu gostaria de saber com vocês, se vocês lembram, quais são os momentos que essa nação, esse povo de Israel, passou por situação difícil? Vocês conseguem lembrar disto? Em que momento o povo de Israel passou por situações difíceis? Não conseguem lembrar? Êxodo 12, 40 aqui. Foi os 430 anos escravizados lá no Egito? Sofreram, momento difícil. O que mais? No deserto, 40 anos no deserto. O que mais que o povo de Israel passou? Momento difícil na carreira. Os meninos que eram mortos. Então, Israel passou por alguns momentos difíceis na história. Foi lá no Egito. Foi os 70 anos lá na Babilônia escravizado. Eles estavam escravizados. Não estava? Mas o interessante que eu entendo que isso não foi um dos maiores momentos difíceis, porque quando eles estavam lá no Egito, diz a história da Bíblia que quando eles estavam no deserto, o que eles desejaram? Voltar para o Egito. E ninguém deseja voltar para uma coisa que lhe é ruim. Quando eles estavam escravizados lá na Babilônia, que aí os muros de Jerusalém foi reconstruído, cidade reerguida, os muros erguidos e a cidade reconstruída, diz a Bíblia, lá com Neemias e Esdras, que voltaram uma minoria do povo, e uma boa parte dos judeus ficaram lá na Babilônia, porque já tinham construído casas, já tinham estabilizado lá por 70 anos, então também não foi um dos piores momentos. Será que foi do tempo de Jesus? Com os romanos, sobre o jugo dos romanos? Entendo também que não foi, porque eles tinham liberdade religiosa. Mas o que eu quero compartilhar com vocês, em cima deste tema, fomos chamados por Deus para fazer a diferença, está em um dos livros mais tristes da Bíblia, para o povo de Israel, que é o livro de Juízes. Põe para mim o texto. Juízes. Em Juízes foi um dos piores momentos da história do povo de Israel. Por que esse nome Juízes? Dá-se esse nome Juízes porque com a morte de Josué,
Não houve mais um líder, não houve mais um rei, embora o rei só depois com Davi, mas nesse tempo não havia líder, não havia rei, não havia ninguém. E aí, em consequência disso, olha lá, cada um estava fazendo o que queria, o que bem entendesse. E com isso, o povo se enfraqueceu muito. Então dá esse nome, livro Juízes, porque nesse período Deus levanta 13 juízes para julgar Israel. E ele vai julgando. Então quero compartilhar com vocês, esta era a condição do povo. Vocês estão entendendo? O povo se desviou do Senhor por falta de líder. Quantos líderes de célula nós temos aqui? Está sobre a sua responsabilidade. Quando não há um líder, o povo se dispersa, o povo se desvia do Senhor. Então, esta era a condição do povo de Israel lá em Juízes. Cada um estava fazendo o que bem entendesse. Gostaria de compartilhar o texto com vocês. Está aí o texto, eu coloquei o texto. Vamos ler esse texto? Abre sua Bíblia lá em Juízes, capítulo 6, versículo de 1 a 6. Então olha a condição que estava esse povo, hein? Esse povo estava totalmente distante do Senhor. Acharam aí, Juízes? Estou de olho nesse relógio, gente. Isso é uma briga com esse relógio que só a graça. Acharam aí? Vamos lá. Porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos, prevalecendo o poder dos midianitas contra Israel. Fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortalezas. Olha isso, irmãos. Sempre que Israel semeava, subiam contra ele os midianitas, os amalequitas e também os filhos do Oriente. Contra eles se acampavam e destruíam o produto da terra até chegarem a Gaza. E não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Subiam com os seus rebanhos e tendas, como um enxame de gafanhotos. Eram tão numerosos que não se podiam contar. Nem eles, nem os seus camelos entravam na terra para a destruir. Assim Israel se enfraqueceu tanto com a presença dos midianitas, que os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Olha a condição em que estava esse povo. Então Israel aqui, por desobedecer a Deus, passaram momentos difíceis. Momentos a ponto de se esconderem em cavernas dos inimigos. Tudo que eles semeavam, os inimigos vinham, roubavam, destruíam rebanhos, plantação, eram tudo destruído. Israel viveu esse momento, um período de opressão. Israel viveu esse momento, um período de tristeza profunda. Olha que interessante, irmãos. E hoje, na vida de alguns não é diferente. Quantos estão nessa condição, vivendo momentos de pressão, de opressão, de perseguição, tudo que é com são, estão vivendo. Mas eu digo uma coisa, eles passaram esse momento na vida deles porque desviaram-se do Senhor. Porque os olhos de Deus estão inclinados para aquele que o temem.
E se você teme ao Senhor, os olhos de Deus estão inclinados para você. Amém? Então, por esse motivo, lá no versículo 6, diz aqui, Israel se enfraqueceu muito. E diante desta situação de enfraquecimento, eles clamaram ao Senhor, diz lá no versículo 7 que nós não lemos. Clamando eles ao Senhor por causa dos midianitas. Aí Deus vai e intervém nessa história. Mas como Deus ele intervém nessa história? Vendo aquele povo naquela condição, sabe o que Deus faz? Põe a projeção para mim. Israel se enfraqueceu. Não, isso, volta lá. Então, pelo enfraquecimento de Israel, o que Deus faz? Deus em toda a história sempre encontra alguém para fazer a diferença. Em toda a história da Bíblia, se você for ver todas as histórias da Bíblia, Deus, ele sempre encontra alguém para fazer a diferença. Acabaram de falar aí. No Êxodo, Moisés com Faraó, Esther, Naamã, vários personagens da Bíblia. Deus sempre encontra alguém no seu meio, para que ele possa, através daquela pessoa, fazer a diferença onde ela está. E é isso que Deus quer fazer na sua vida hoje. Deus quer abrir os seus olhos espirituais e dizer: você é uma pessoa importante neste lugar, e através da sua vida, você vai fazer a diferença na vida de outros. Irmãos. Então, Deus ele sempre escolhe um. Mas você precisa dar o primeiro passo. Há 2006, vai fazer 25 anos agora. Há 25 anos Deus escolheu um. Que havia roubado o carro, estava desesperado. Foi para uma igreja. Não sabia nada que era igreja, religião, né, pai? Vindo da macumba. Irmão. Meu pai pegava o busão lá, dirigia, nós ia lá para a praia. Fazer as oferendas lá. Macumbaria. Nossa casa, a família inteira. Mas Deus escolheu um. Há 25 anos atrás, foi para uma igreja. Através desse um, através dessa uma pessoa que decidiu ser diferente e fazer a diferença, sabe o que aconteceu? Toda a minha família, fica em pé. Primos, sobrinhos, irmãos, cunhadas, Juca, a família inteira, Cordeiro Martins, a partir do meu pai e da minha mãe, toda a família hoje, porque um decidiu fazer a diferença. Pode sentar, obrigado. Irmãos, se você decidir fazer a diferença na sua casa, na sua vida, acredite, haverá salvação na sua casa. Haverá salvação na sua casa. Passe o tempo que passar, mas se você decidir, o Senhor vai honrar a sua decisão. Decida hoje: eu vou ser diferente na minha casa, eu vou ser diferente onde eu estiver, porque o Senhor estará comigo, e através da presença de Deus comigo, eu vou contagiar as pessoas que estiverem ao meu redor. Mas Deus precisa de um, e esse um é você. Amém? Então Deus procura um. E aqui, vendo esse quadro da condição do povo de Israel, Deus procura um. Aí ele olha lá para Gideão, e ele olha e diz: esse é o cara, eu quero através dele poder fazer a diferença. E aí vem Deus e escolhe Gideão. Deus escolhe Gideão para que ele possa fazer a diferença na vida daquele povo. Gideão também foi um juiz guerreiro. Tinha juiz sacerdote, Samuel, Eli, né? Eli. Então, Deus escolhe Gideão. Por que Deus escolheu Gideão? Porque Gideão, peguei só duas, há várias características de Gideão aqui que serviria de exemplo, de inspiração para nós, mas eu peguei só duas no texto, eu gostaria de compartilhar com você. A primeira, porque Deus viu uma diferença em Gideão, porque Gideão foi diferente aos olhos de Deus. Primeiro, porque ele era um homem valente. Olha lá o texto, no que de Juízes 6:12.
quando o anjo do Senhor apareceu a Gideão, lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Então, Deus, Ele está procurando pessoas, irmãos, que estão dispostas a ser diferente. E eu digo para você, ser cristão é parecer com Cristo, e é preciso ser valente. Você está disposto nessa noite a abrir mão das suas vontades, abrir mão de você mesmo e assumir essa responsabilidade de dizer: Cristo, vem até mim, unge-me como homem valente, e eu farei a diferença aonde quer que eu esteja. Você está disposto a isso? Se você estiver, irmãos, haverá um grande milagre sobre a sua casa. Então, esse foi o primeiro motivo, porque ele era um homem valente. E o segundo motivo, Juízes 6:34, aqui. Então o Espírito do Senhor revestiu Gideão, o qual tocou a trombeta, e os abiesritas se juntaram após ele. É isso mesmo? E os mensageiros, deixa eu ver, então, olha lá, o Espírito do Senhor se apoderou-se de Gideão. Então Gideão, ele foi diferente para aquele povo, porque o Espírito do Senhor estava sobre ele. Então, se nós quisermos ser diferentes na vida das pessoas, precisamos que o Espírito de Deus esteja sobre nós. Ludovico esteve ministrando lá na comunidade em novembro, e ele deixou uma palavra profética, e nós vamos trabalhar esse ano, esse é o tema de nós trabalharmos esse ano lá na nossa comunidade, junto com o tema da comunidade da graça. Cada pessoa um ministro, mas não só um ministro, mas sim cheio do Espírito Santo. Fazer uma faixa, colocar bem grande, e vamos trabalhar nisso. Cada pessoa é um ministro de Deus, mas não só um ministro, é uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, e nós vamos trabalhar em cima disso. Então olha que interessante, irmãos, Gideão, ele fez a diferença porque tinha o Espírito Santo sobre a vida dele, e Jesus te deu o Espírito Santo para que você possa fazer a diferença. Onde está a passagem, Edivaldo? Aqui mesmo nessa história que ele faz a prova quando Deus chama ele, a história do velo. Está nessa passagem aqui mesmo do 6. 36, versículo 36. Olha só o que diz. Disse Gideão a Deus: se has de livrar Israel por minhas mãos. Deus chamou ele. Aí ele faz um teste com Deus. Ele faz uma prova, né? Como disseste, olha, eu porei o velo de lã, vamos supor que isso aqui seria um velo. Eu porei o velo de lã, vamos lá, na eira, e se o orvalho estiver somente no velo, e a terra seca ao redor, então conhecerei que has de livrar Israel por minha mão, como disseste. Assim aconteceu. No dia seguinte, ele se levantou de madrugada, apertou o velo do orvalho, e o velo espremeu uma taça cheia de água. Então Deus chamou ele para fazer a diferença naquele povo. Aí ele falou: Senhor, então vou fazer uma prova aqui. Eu vou pegar um velo, vou colocar aqui na eira, e vai cair o orvalho sereno da madrugada. Então todo o orvalho, tudo ao redor estará seco, e só o velo estará encharcado de água. Aí ele foi lá de madrugada, pegou o velo, torceu o velo cheio d'água. Aí novamente, ele faz novamente. Olha lá o que ele faz. Agora ele faz ao contrário.
Versículo 39, do mesmo capítulo 6. Disse mais Gideão a Deus: não se acenda contra mim a tua ira, permite-me ainda falar só esta vez. Rogo-te que mais esta vez eu faça uma prova com o velo. Rogo-te que só o velo fique seco, enxuto, e toda a terra haja orvalho. Deus assim o fez naquela noite. Só o velo estava enxuto, e sobre toda a terra havia orvalho. Sabe o que eu peguei de experiência para nós aqui nessa noite, com essa prova de Gideão, sobre fazer a diferença, estar cheio do Espírito Santo? Primeira prova: eu colocarei o velo aqui, o velo estará cheio d'água e todo o orvalho, toda a terra estará seca. Sabe o que Gideão está querendo dizer para nós? Que ainda que todos ao nosso redor estejam secos no Espírito Santo, eu preciso estar cheio do Espírito Santo. Ainda que você lá no seu trabalho, ainda que você onde quer que esteja, ao redor de pessoas secas do Espírito, você está cheio do Espírito Santo, porque o Senhor te chamou para fazer a diferença na vida de outros. Aí na segunda vez, só o velo seco e todo orvalho molhado. Isso é um alerta de que, ainda que todos aqui estão cheios do Espírito Santo, eu preciso vigiar e cuidar da minha vida espiritual, para que eu não fique seco. Foi isso que Gideão quis nos ensinar. Agora eu vou tomar essa água. Isso. Foi isso que Gideão quis nos ensinar. Então, o interessante é o seguinte: que ainda que Gideão não enxergava, porque Gideão não enxergou a valentia nele mesmo, ainda que você também não enxergue isso, acredite nisso, o Senhor é com você, o Senhor está com a sua vida, né? E nós temos essa responsabilidade de estar cheio do Espírito Santo para atrairmos as pessoas até nós e até o reino de Deus. O interessante, irmãos, que Gideão fez tanta diferença na vida daquele povo, que quando foi chamar para ir lá para a batalha, o que aconteceu? Lá no capítulo 7 diz: veio quantas? 32.000 pessoas. Gideão contagiou tanto o coração, não foi o Espírito Santo, porque na hora de fazer a seleção, o Espírito Santo mandou 31.700 pessoas embora, porque não servia, porque eram covardes. Mas o que nós estamos tratando hoje não é a respeito disso, da valentia ou covardia daqueles homens. O que estamos falando é de uma pessoa que decidiu ser diferente, influenciou 32.000 pessoas. E você, se tornar-se uma pessoa diferente, você vai influenciar todos aqueles e desafiar o coração deles a ir nesta missão. E assim nós teremos uma igreja abençoada pelo Pai. Amém? Então é isso, Deus está procurando. Agora, como experiência para nós, agora é a nossa responsabilidade. Gideão, então Jesus deu o Espírito Santo para você fazer a diferença. Você tem o Espírito Santo. Põe a próxima projeção para mim. Agora nós, isso é a história de Gideão, a história do povo de Israel. Agora trazemos esta realidade como experiência para a nossa vida espiritual. Como igreja de Cristo, temos a missão de fazer a diferença na vida das outras pessoas. Diga assim: eu tenho a missão de fazer a diferença na vida das pessoas. Eu devo marcar a vida dos meus familiares, a vida dos meus amigos. Eu devo marcar, porque o Espírito Santo está em mim. Se o Espírito Santo está em mim e se está em você, você marca as pessoas que estão à sua volta. Você marca. Então, se nós estamos aqui hoje como igreja para louvar, para adorar, para engrandecer a Deus, foi porque cristãos antes de nós fizeram a diferença, não é?
Se você está aqui hoje é porque pessoas antes de você já fez a diferença. Agora eu te pergunto, e você hoje? Se os antepassados fizeram a diferença para que hoje você tivesse essa preciosidade do reino sobre a sua vida, e hoje você, o que você está fazendo de diferente para preservar a sua geração futura? O que você está fazendo de diferente hoje na sua família, para garantir o futuro espiritual dos seus filhos, dos seus netos? Marcando a geração. Jovens, o que vocês estão fazendo de diferente hoje, para marcar a geração futura? Isso traz responsabilidade para nós. Eu não estou aqui por acaso, vocês não estão aqui por acaso. Deus confiou em você um lugar nessa cadeira para fazer a diferença na vida das pessoas. Acredite nisso, assuma essa responsabilidade. Encare isso, irmãos, com grande responsabilidade e verdade na sua vida. Seremos uma nação muito mais abençoada. Amém? Põe a próxima projeção para mim. Olha lá. Devemos fazer a diferença hoje para garantir em Cristo a geração futura. Sabe por quê, irmãos? Sabe por que nós devemos fazer a diferença? Porque existem pessoas que estão desesperadas, precisando da ajuda de alguém, precisando de um ungido de Deus que faça a diferença na vida dela. E você é essa pessoa. E Deus te escolheu. Existem pessoas hoje que estão desesperadas, precisando de uma palavra, precisando de um abraço, precisando de um apoio, de uma palavra amiga, de uma orientação. E Deus escolheu você para isso. Você é ungido de Deus. Encare esta missão e vá adiante. Não se acovarde diante disso. Não se acovarde diante desta responsabilidade. Sabe por quê? Pode pôr a próxima projeção para mim? Aqui. Eu estou acostumado lá na comunidade, eu não estou acostumado com essa televisão. Lá não é chique assim. Aí eu tenho que ficar olhando aqui para trás, para os lados. Chegarei lá, viu, Leandro? Ludovico olha também? Ah, tá, discípulo. Aí, irmãos, isso traz responsabilidade, porque cristianismo é sinônimo de uma vida que faz a diferença. Cristianismo, repete comigo, cristianismo é sinônimo de uma vida que faz a diferença. Tem um tio da Marcela, congrega hoje em outra igreja. Além desses aqui tem outros por aí ainda, né, filha? Deus foi tão misericordioso com a nossa família, com a nossa casa. Tem um tio da Marcela, há uns 15 anos atrás, ele estava subindo o Parque do Carmo ali, onde fica, vocês sabem, aquelas mulheres ali, e ele está lá com a moto, se arrebentou todo no farol fechado, não conhecia Jesus, há 15 anos atrás, 15 anos, não são 15 dias, imagina o fruto que ele já deu no reino, fazendo a diferença na vida das pessoas, se arrebentou todo, irmãos, se arrebentou todo. A moto era CB 400 ainda. Eu decidi fazer a diferença na vida dele. Peguei um carro, caçambinha, assim, um carro de capotinha. Fui lá onde ele se acidentou, peguei a moto, levamos para a delegacia, ele fez o boletim de ocorrência, primeiro para o hospital. Levei ele para o hospital. Depois pegamos a moto, foi lá, fez, depois levei até o corpo de delito, teve que fazer, estava todo machucado. Olha a assistência que eu dei para esse homem. Irmãos, não que eu estou dizendo que você não tenha que pregar a palavra, você precisa sim pregar a palavra de Deus, mas eu não falei uma palavra de Jesus para ele. Mas só o fato de eu pegar um carro, e até o acidente, pegar a moto, levar para a delegacia, fazer boletim, levar para o hospital, depois levar a fazer corpo de delito,
daquele dia, ele aceitou a Jesus porque eu decidi fazer a diferença na vida dele em Cristo Jesus. Já se fazem 15 anos e ele decidiu-se por Jesus. Então, fazer a diferença na vida das pessoas não é difícil. Basta um gesto bondoso e as pessoas verão na sua vida. Esse tempo atrás aconteceu algo interessante na porta da minha casa. Estávamos eu e a Marcela lá deitado. E aí um barulhão na porta de casa lá, gritaria. Cadê aqui uns camarada alto? Você é altão? Vem aqui. Cadê mais um? Luizão, chega aí, Luizão. Ó, o Leandro já está rindo. Você nem sabe o que é, Leandro, que você está rindo. Vem aqui, ó. Pode ser aqui, você fica mais alto. Mais alto ainda. Não, e ele judia a gente. Ele cumprimenta a gente e não abaixa. Nós temos que ficar assim, ó. Ruim esse cara. Finge vocês dois que estão brigando, vai. Finge vocês dois que estão brigando, vai. Finge aí. Vai. Estávamos eu e a Marcela deitados. 2 vizinhos nossos brigando na porta da minha casa. Vizinhos a 3 casas acima. E era assim, ó, 2 brutamontes, não era, fia? Aí eu ouvi o barulho. Falei, fia, fulano de tal tá brigando. Vou lá. A Marcela, não, você é doido, vai lá não. Vai, vocês estão brigando. E eu entrei no meio. Vai. Foi. Irmãos, quando eu entrei no meio assim, ó, pararam na hora. Sabe por quê? Não é porque eu sou pastor que eles não sabem, ninguém lá na rua sabe que eu sou pastor, mas eles sabem que eu sou um homem de Deus, e quando entrei no meio dos 2, me respeitaram porque eu sou uma pessoa diferente, e assim vai acontecer na sua vida. Se você decidir ser uma pessoa diferente, as pessoas irão te respeitar aonde quer que você vá. Obrigado, só paz e amor. Obrigado, irmãos. Já pensou, Valdo? Ali é pesado. Ali é pesado. Então, o dia que você decidir ser diferente, as pessoas irão te respeitar. Amém? Por quê? Ultimamente, nós temos vivido, irmãos, no reino de Deus mesmo, uma palavra que se chama particularismo. Sabe o que é isso? Sabe o que isso significa? Significa o quê? Que você está lá na sua casa, horas da noite, aí ouve um barulho de uma pessoa, de um jovem gritando, ai, socorro, lá fora. Você levanta, corre no quarto do seu filho, abre a porta, seu filho está dormindo e fala, ufa, graças a Deus, não é comigo. E vai dormir. Simplesmente vai dormir. Então isso não pode estar no reino de Deus. Essa palavra particularismo não pode existir entre nós. Deus te chamou para você fazer a diferença na vida de outras pessoas. Assume esta responsabilidade, que Deus vai honrar poderosamente a sua vida. Amém? Vamos concluir? Conclusão. Será que estamos fazendo a diferença onde Deus nos colocou? Você está fazendo a diferença onde Deus te colocou? Jovens, como vocês estão sendo vistos na rua, onde moram? Na escola, trabalho. Homens, mulheres, como vocês estão sendo conhecidos na família, na sua vizinhança, no seu trabalho? Deus te chamou para fazer a diferença. Assume essa responsabilidade. Me veio agora a passagem do bom samaritano, do bom samaritano. Bom samaritano. Que havia uma pessoa caída, havia um homem que foi espancado, foi muito machucado e ferido por ladrões. E essa história não era uma parábola, isso aconteceu. Lá nos tempos de Jesus, havia sim essa passagem, havia sim esta viela perigosa lá.
E esse homem estava descendo e foi espancado. Muito machucado, muito ferido. Aí vem um sacerdote, diz a Bíblia que ele passou de largo. A minha versão diz passou de largo. Está em Mateus, não me lembro agora não. Veio um sacerdote, sabe o que é um sacerdote? O que é um sacerdote na Bíblia? Aquele que tem responsabilidade espiritual, ele intercede pelo povo. Quem sabe esse homem tinha lá em Jerusalém um culto para fazer, e ele passando, Leandro, viu um homem todo ferido lá no chão. Não, olha a hora, que deixa o cara aí, eu vou lá, eu tenho que cultuar, eu tenho que pregar, eu vou pregar. Vou pregar, não posso fazer a diferença na vida desse homem, deixa ele aí que morra. Aí passou o sacerdote. O sacerdote pode até representar pode até representar os supervisores, os líderes de célula. Quantas vezes pessoas estão ao nosso lado e nós não damos importância, e nós não fazemos a diferença na vida delas, e Deus te colocou nessa responsabilidade sua, que você está com esta função. E aí depois que passou o sacerdote, vem quem atrás? Levita. Levita passa, outro de responsabilidade importante na igreja, passou no reino. Também não deu importância. Quem sabe, não, eu tenho que ensaiar, que isso, o culto está rolando lá. Não, horário. O pastor, o sacerdote passou, não socorreu, eu vou socorrer. E foi embora. E aí quem passou? Um samaritano. E esse samaritano socorreu essa pessoa e ajudou esta pessoa. Então que nós tenhamos essa consciência. Você está sentado aí, não é por acaso. Deus confia em você uma responsabilidade. Que você receba, se encha do Espírito Santo de Deus, e que você possa ser muito usado por Deus para fazer a diferença na vida daqueles que precisam. Amém? Vamos nos colocar em pé?